Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson e nós estamos nessa videoaula discutindo o texto A Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu, Limites e Contribuições. Os autores são Cláudio Marques Martins Nogueira, Maria Alice Nogueira. Ora, quando a gente pega esse texto, o texto a gente pode dividi-lo em três grandes partes. A primeira, quando os autores nos apresentam mais ou menos a situação da escola, e da sociedade, o entendimento sobre o ensino, não da escola, mas sobre o ensino, qual é o papel social do ensino, etc. Depois a discussão da teoria do Bourdieu e, por fim, algumas críticas feitas a essa teoria de Bourdieu. E vamos tentar seguir mais ou menos essa videoaula com essa apresentação. A primeira coisa que a gente deve ter em mente, isso nos chama a atenção os autores, é que até meados do século XX havia uma espécie de visão otimista da escola, quer dizer, da ideia de escolarização, ou seja, como é que eu consigo superar as minhas deficiências sociais, econômicas, etc. Indo para a escola, estudando. Então a escola ela era entendida como um agente de transformação social, de democratização, digamos assim, dos recursos e de todas as coisas disponíveis no meio da sociedade. Tá? E portanto, se isso é verdade, o que cabe enquanto política pública, tá, dos diversos estados? É aumentar a quantidade de escolas públicas. Quer dizer, quanto mais escolas públicas você criar, maior será o número de alunos que entrarão, consequentemente, maior será o número de pessoas que conseguirá produzir, a partir desse instrumento, uma mobilidade social. Entretanto, quando chega assim o final da década de 1950 e até o início da década de 1960, há uma grande crise nessa concepção. Por quê? Por duas razões fundamentais. A primeira delas é que a massificação do ensino, quer dizer, a criação em massa de escolas públicas, não produziu visualmente grandes resultados no tocante à mobilidade social. Quer dizer, as estruturas sociais, as desigualdades, elas permaneceram, no final das contas. E o segundo ponto, esse até muito mais gritante, digamos assim, muito mais escandaloso, foi porque, diversas pesquisas realizadas em alguns países, demonstraram que, na verdade, a origem social dos alunos é que era uma variável determinante no seu desenvolvimento. Ou seja, quanto mais baixa fosse a classe social, econômica de um aluno, maiores seriam as suas dificuldades no meio escolar. Então, quer dizer, a escola em si ela não teria o que fazer em relação a isso. Ela não era determinante como se acreditava até pouco tempo antes. Nesse momento que entra a teoria do Pierre Bourdieu. E que teoria é essa? Como é que a gente poderia resumir os argumentos do sociólogo francês Pierre Bourdieu? O primeiro ponto é pensar o seguinte, que segundo Bourdieu, os alunos eles são atores sociais, ou seja, eles trazem na sua bagagem uma compreensão diferenciada daquilo que Bourdieu chamou de mercado escolar. O que é isso? É pensado da seguinte forma: se pertencemos a uma determinada família, se a nossa família está numa determinada condição social e econômica, quais as expectativas que nós temos em relação à escola? O que nós esperamos da escola? Quer dizer, quais as chances que temos de melhorar a nossa condição a partir do momento que ingressamos no meio escolar? Então, é uma pergunta interessante, porque não estamos falando da condição propriamente econômica da pessoa, e sim da concepção que essa família tem e que passa para os seus filhos e que, segundo Pierre Bourdieu, essa concepção acaba sendo realimentada em todos os momentos. Então, é aquela história, vamos traduzir isso num exemplo relativamente simples, É aquela história do sujeito de uma família pobre, onde os pais perguntam o seguinte: para que você vai estudar? Vale a pena estudar? Para que isso? No final, você vai continuar tão pobre quanto a gente. Essa que é a grande verdade.
Tá? Então, ou seja, ou então, se vai estudar, se você está determinado a estudar, vai estudar o quê? Tá? Vai fazer algum curso, provavelmente, que te dê um retorno mais rápido, ou seja, você ingresse muito mais rapidamente no mercado de trabalho. Aí, novamente, quer dizer, entre o sujeito, sei lá, vamos supor, uma pessoa de família pobre e de repente os seus familiares, seus pais chegam e falam o seguinte: entre você estudar, entre fazer uma faculdade de filosofia e fazer um curso técnico no Senai, é muito mais interessante que você faça um curso técnico no Senai, porque lá você vai sair técnico sei lá, em ajustador mecânico, em torneiro, alguma coisa assim, e aí você vai muito mais rapidamente ingressar no mercado de trabalho. Agora, se por outro lado você vai fazer filosofia, você vai trabalhar em quê? Com o que você vai mexer? Tá? Não compensa esse tipo de coisa. Né? Então, né, ou seja, é interessante a revolução que o Bourdieu produz a partir dessa primeira fórmula, dele observar como as pessoas conceituam aquilo que ele chama de mercado escolar. Né? Uma segunda parte dessa história, lógico, sempre vinculada a essa concepção, portanto, o que? A estratégia que os pais vão adotar em relação a seus filhos. Ou seja, vale a pena investir na educação dos meus filhos? E se a resposta for positiva, vale até que ponto? Né? Será que, ou seja, eu sou de uma família pobre, então para mim o mercado escolar ele está restrito, na minha cabeça. Né? Então eu vou investir na educação do meu filho, por exemplo, se ele fizer um curso no Senai de ajustador mecânico. Se eu sou, se a minha condição, esse capital cultural, essa expressão que aparece no texto, né, que o Bourdieu usa, e que os autores realçam, se o meu capital cultural é de outra ordem, então já vale a pena investir em outro nível nesse filho que eu tenho. Tá? E principalmente por quê? Porque quando você fala em investir na educação dos seus filhos, você não pode esquecer que a educação é uma coisa que leva um certo tempo para dar algum retorno. Quer dizer, nós estamos falando do quê? Do ensino fundamental, 8, 9 anos, né? 9 anos agora no nosso momento atual, 3 anos no ensino médio, e aí é que entra a questão, mais um curso técnico no Senai ou mais um curso universitário? Né? Ora, esse tipo de coisa, essa é a pergunta que o Bourdieu faz. Tá? E nesse sentido, a gente vai para um segundo bloco, onde a gente vai continuar a nossa explicação. Aguardem o próximo clique.